Olá, buenos dias. Eh, Hoje eu vou fazer uma revisão com vocês, tá? Dos conteúdos que a gente viu até agora. Eu vou usar os slides que a gente já viu, só para vocês poderem relembrar. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Essa revisão é para nossa prova, que está marcada para a semana que vem, das 10h40 às 11h50, tá? Essa prova já tá lá, já tá feita. Não tá disponível ainda, porque ela vai ser liberada nesse horário que eu falei para vocês, no dia da nossa aula. Os conteúdos são esses que a gente já estudou. O formato é esse que vocês estão acostumados, da apostila, que tem o texto e a questão, tá? Mas então vamos lá dar uma olhada. Vou compartilhar aqui com vocês. Por que ele tá aberto esse aqui? A gente começou esse ano estudando os saludos, né? As formas de cumprimentar, que a gente tinha olá, buenos dias, buenas noches. Essa parte que foi a nossa primeira aula não vai cair, tá bem? Então a gente tinha lá os substantivos e os artículos. Para quem não lembra, então, os substantivos são uma categoria gramatical, né? Uma classe de palavra que a gente usa para nombrar um objeto ou sujeito. Então, a gente usa os substantivos igual no português, para a gente dar nome para as coisas e para as pessoas, né? No espanhol, a gente tem a divisão igualzinho a gente tem no português. A gente tem palavras que são femininas e palavras que são masculinas. Generalmente, então a gente tem as palavras terminadas em A são femininas, como aqui exemplo a gente tem casa, roupa, que é roupa, caja, né? Caixa, vaca. Inclusive, né, se escreve igualzinho em português e em espanhol. Estão vendo? São palavras femininas. E nós temos palavras masculinas, que normalmente elas são terminadas em O ou em E. Por exemplo, gato, café, carruaje, libro. Então, a gente tem que lembrar que nem todas as palavras que são femininas são terminadas em A e nem todas as masculinas são terminadas em O, né? Mas que, normalmente, igual no português, elas são. Nós temos palavras que são usadas para os dois gêneros, tanto para o feminino quanto o masculino, né? Que são os substantivos comuns. Aqui a gente tem um exemplo, a palavra cantante, que é cantor. Então a gente pode dizer la cantante ou el cantante. Em português a gente tem cantor e cantora. Então a gente tem uma palavra feminina e uma masculina, mas no espanhol a gente só tem a palavra cantante, que é usada tanto para mulher quanto para homem. Os substantivos, eles são, como no português também, eles variam além de feminino e masculino, eles também variam em número. Quer dizer que a gente pode usar plural dessas palavras. A gente tem aqui, ó, las niñas. Niñas é menina. La niña seria uma menina só, certo? Ó, la niña. Para ser plural, a gente só adiciona um S. Então, a gente tem aqui a regrinha aqui dizendo que termina em vogal, que são vogais, né? Se termina em A, E ou O, a gente só adiciona o S e faz o plural. Se ela é terminada em L, U, I ou U, desse jeito, a gente pode adicionar ou um S ou um ES. Por exemplo, aqui a gente tem rabali, que pode ser rabalies, adicionando o ES, ou rabalis, adicionando IS. Aqui tem outro exemplo. El bambu,
né? Ó, terminado em U, como tá aqui mostrando. Los bambúes ou los bambus. Quando termina em consonante, consoantes, sempre a gente adiciona um ES. Ó, o L é uma consoante, certo? Então, a gente vai adicionar ES. El espanhol, los espanholes. E quando ela é terminada em Z, a gente tira ele e põe CES. Então, la luz, las luces. Certo? Nós também estudamos os artículos. Lembra que a gente tinha definido e indefinido? Por exemplo, la jirafa ou una jirafa, um leão ou el león. Vê que a gente também já estava usando eles antes, ó, a menina, lá a ninha. Então, os artículos, eles podem ser determinados, né, ou definidos, que é quando a gente conhece, a gente sabe daquilo que a gente está falando. A gente tem aqui um exemplo, perro de Miguel, el perro de Miguel é muito lindo. Esse perro, né, que é um cachorro, o cachorro do Miguel, eu conheço ele. Ele não é qualquer cachorro. É por isso que o artículo, que é o artigo que a gente vai usar, ele é definido. Então, a gente tem ele lá no singular, ele, no feminino, lá, plural masculino, los, feminino, las. Em português, a gente tem os, as, né, no plural, masculino e feminino, e no masculino a gente tem o a. A gente só tem essa mudança aqui, ó, no masculino, de lo é ele. O lo existe, mas ele é usado para outra coisa, tá bom? E a gente tem o indeterminado, quando a gente não conhece aquilo que a gente está falando, que pode ser qualquer um. Então, a gente tem lá unos, una, unas. Aqui a gente tem um exemplo. Vou a comprar-me um vestido. Um vestido. Eu não sei que vestido eu vou comprar. Então, pode ser qualquer vestido. Se eu fosse comprar um vestido que eu já soubesse qual era, eu ia usar, ó, a gente tá vendo aqui que é o um masculino singular, certo? Eu ia voltar lá, eu ia usar el vestido. Por exemplo, vou a comprar-me el vestido. Porque eu já conheço esse vestido, né? Pode ser que eu já tivesse ido na loja e tava lá falando pra minha mãe que eu tô indo comprar aquele vestido. Quando a gente não conhece, a gente usa os indeterminados, então. Una, unos, unas. Bem tranquilo. A gente viu também os pronombres personais, lembram? Que é como a gente chama as pessoas, a gente usa no lugar dos nomes. Yo, sou eu, tu, né? No caso, a gente usa aqui em Curitiba o você no lugar do tu. A gente tem ele e ella, ele e ela. Usted é você também, mas ele é conjugado como se fosse em terceira pessoa. Por isso que ele fica aqui junto com ele e ella. Tá bem? A gente tem nosotros e nosotras, que em português a gente só tem o nós, a gente não tem essa variação de nosotros, que seriam homens, né? E nosotras, mulheres. Vosotros e vosotras, que a gente tem o vós. Ellos e ellas, né? Eles e elas. E ustedes, que são vocês, que é o mesmo caso aqui, que a gente usa ele na conjugação de terceira pessoa. Lembra que a gente viu aquela musiquinha do YouTube? Que tinha os dedinhos falando? A gente tem lá mostrando o uso dele formal ou informal na Espanha ou aqui na América Latina. A gente tem o tu, por exemplo, que é sempre informal, não importa onde se esteja. O usted, que é sempre formal. O vosotros, que usa informalmente na Espanha, mas não se usa na América Latina. O ustedes, que é formal na Espanha, mas aqui na América Latina ele é usado das duas formas, então
em situações formais e informais. E o vós, que a gente conjuga ele junto com o tu, ele tem uma conjugação separada do jeito dele, mas que se usa apenas em alguns países, como Argentina, Uruguai, Paraguai e alguns países da América Central. Acho que dessa aula era só isso. E na última aula que a gente teve, a gente começou a estudar o tempo presente de indicativo, que é o agora, né? A gente chegou a ver 3 verbos, certo? Os verbos, para quem não lembra, então, são aquelas palavras que indicam ação, estado e fenômenos naturais, certo? E o presente indicativo, como eu já falei, é um tempo que a gente usa para falar do agora, no momento. Um exemplo aqui, ó. Esta chica está bailando. Ela está dançando agora. Então, eu tenho aqui, ó, as 3 conjugações. Yo, no caso eu, né? Yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros somos, vosotros sois, ellos, ella o ustedes son. Yo estoy en mi casa. ¿Tú estás en tu casa? Él, ella está bailando. Nosotros estamos com hambre, com fome. Eu tô, gente, por isso. Vosotros estáis contento. Ellos, ellas ou ustedes estão. Nós temos o verbo aqui também, ó, tener, que é o verbo ter em português, né? Eu tenho 4 perritos. Então, eu tenho 4 cachorrinhos, né? Tu tienes, él, ella o usted tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos, ellas ou ustedes tienen. É só essa tabelinha, ela não se modifica esse tempo, né? Então, o ser indica uma característica que é permanente. Então, uma coisa, quando a gente é uma coisa, a gente sempre é. Então, Maria es la más alta. Então, ela é a mais alta. Estar indica uma característica temporal. O que isso quer dizer? É uma coisa que pode mudar. Por exemplo, ali a gente tem ali embaixo. Ella está muito enferma. Ela está muito doente. Então, não é uma coisa que ela é uma coisa que ela está no momento e que vai mudar. E o verbo tener indica, então, posse. Certo? Vamos parar aqui. Eram só essas revisões que a gente tinha para ver. Se vocês quiserem reassistir os vídeos, eles estão na nossa página do Senec. Hoje eu não vou passar uma atividade para vocês, porque eu quero que vocês estudem para a nossa prova de semana que vem. Então, revejam os vídeos, voltem nos exercícios da apostila, tá bem? E estudem bastante para a nossa prova de semana que vem. Um beijo e hasta!